Nessa aula, nós vamos calcular a concentração de um marcador em uma planta, em um extrato vegetal, usando a curva de calibração. Tá? O marcador aqui é o carnosol, né, uma substância, um antioxidante presente em folhas de alecrim. Tá? Então, primeira coisa, foi feito o padrão, tá? Em 5 concentrações de carnosol. Tá? Foi feita a injeção dessas soluções, obtendo-se uma área do pico de carnosol para cada solução. Tá? Agora, a amostra, a gente prepara ela numa certa concentração, tá? Mas essa é a concentração de preparo, não é a concentração real. Concentração real é o que a gente quer determinar. Mas a gente pega, né, numa certa concentração, injeta, vai ter uma área. Qual é o objetivo aqui do exercício? Calcular a concentração de carnosol nesse extrato. Então, como que a gente faz? Primeiro, traça a reta de calibração, usando os dados do padrão. Então, a gente vai ter lá uma reta. Y é igual a bx mais a. Descobre o valor de b e de a, né, que é o coeficiente angular e o linear. Então, a gente vai ter lá y é igual a um valor para b, né, vezes x, mais um valor de a. Agora é só usar essa reta, substituindo no lugar do y, a área da amostra. Então, a gente vai ter o quê? O x, né? Isola o x, que é a concentração da amostra. A concentração da amostra na solução que foi injetada, tá? Mas não é esse o objetivo, é saber a concentração da amostra na amostra mesmo, né? A concentração de carnosol na amostra. Tá? Então, isso, como é que a gente faz? A gente divide a concentração real dessa amostra que foi preparada, né, pela concentração de preparo. Tá? Então, a concentração que a gente calcula aqui, o X, né, que a gente isola, dividido pela concentração preparada e multiplica por 100 para ter em porcentagem. Tá? Então, vamos realizar aqui o cálculo pelo Excel. Né? Aqui estão os dados, Ctrl C, Ctrl V, já está aqui, né? Já tinha colado aqui. Vamos fazer, então, o gráfico. Tá? Tudo, vem aqui inserir esse tipo de gráfico de dispersão. Tá aí. 5 pontos, né? Cada concentração está relacionada com uma área. Ok. Agora a gente tem que passar uma reta aqui. Qual é essa reta? É a reta da regressão linear. A gente clica com direito aqui em um ponto desses, ó. Clica com esquerdo, depois com direito. Adicionar linha de tendência linear. Tá? A gente quer que passe uma reta, não é uma curva, nem uma exponencial, nem nada, é uma reta mesmo. A gente quer que ele mostre aqui a equação e o R quadrado. O R é o quê? É a proximidade da reta em relação aos pontos. Se a reta passa muito perto dos pontos, quanto mais perto dos pontos ela passar, mais próximo de 1, o R quadrado. Tá? Se os dados fossem ruins, por exemplo, vou dar uma piorada aqui na reta, só para vocês terem noção. Ó. Se eu mudar aqui, em vez de 270, eu colocar 200, a reta já não consegue passar muito próxima aos pontos. Tá? O R diminui. Tá? Então, Ctrl Z, ele volta. Aí. Então, o R quadrado deu 0,996, né? Um valor próximo de 1. Ok. Aí o B, y é igual a bx mais a, né? Qual é o valor do B aí, o coeficiente angular? 1363,1. E o A é o coeficiente linear, 42.388. Então, essa aqui é a representação dessa reta, né? Essa reta é y é igual a bx mais a, 1363,1 vezes x mais 42.388. Tendo a reta, agora o que eu preciso? Preciso encontrar o valor de
de X. Eu tenho Y. Qual é o Y nesse caso aqui? O Y é a área da amostra. Vamos voltar lá. Aqui, 502.987. Ctrl C, Ctrl V. Tem aqui o Y, né? Agora, o que é que eu preciso isolar? O nosso famoso X. O que é o X? Aqui eu isolo ele, ó. Se eu isolar aqui, ó, então o que que eu preciso fazer para isolar o X? Tem que pegar o valor do Y, eu vou colocar aqui, ó, igual. Pega o valor do Y. Quanto é o Y? 502.987. Posso digitar aqui ou posso simplesmente selecionar. Pego o valor do Y. Aí aqui está mais, passa para lá menos, né? Menos 42.388. Agora eu tenho que dividir pelo, aqui está vezes, né? Passa para lá dividido, né? Dividido por 1.363,1. Aí o X, o que que é o X? O X, olha, aqui no X do padrão, o que que é esse X? É miligramas por litro da preparo da solução, né? A concentração de preparo do padrão. Então, se eu usei essa equação, naturalmente ela vai fornecer um resultado também em miligrama por litro da amostra, tá? Essa aqui é a concentração parada da amostra. Mas eu não quero saber a concentração preparada. Isso aí pouco importa. Por quê? Porque se eu usasse um balão maior, essa concentração ia mudar, ia diminuir. Se eu usasse um balão menor, ela ia aumentar. Então, esse valor em si não representa muita coisa. Eu quero saber é o teor. Quanto tem de carnosol em cada grama, ou em cada. Quantos por cento tem de carnosol naquela amostra? Isso que eu quero saber, porque isso é um dado importante, né? Quando a gente comercializa algum medicamento. O que importa é o teor dele, né? Quanto tem lá de princípio ativo em porcentagem do total de pó, né? Ou de comprimido, seja lá. Então, o que que eu quero aqui, então, é o teor. O que é o teor? É a concentração real, esse aqui, né, preparada, dividido pela concentração, aliás, isso aqui não é a concentração preparada, é real, né? Assim, quantos miligramas de carnosol tem por litro de solução? Quanto que tem? Tem isso, 337. E quanto foi a concentração preparada lá, pesagem e diluição? Quanto foi? No exercício fala. 4.000. Então, eu preparei uma solução a 4.000 miligramas de pó de alecrim por litro. Tá? Mas, quando a gente foi ver a leitura, não era 4.000 miligramas de ácido rosmarínico que estava presente. Tinha 338 miligramas de ácido rosmarínico. Então, olha, de cada 4.000 que eu preparei, 338 é ácido, é carnosol, né? Estou confundindo. De cada 4.000 miligramas que eu preparei, 338 é carnosol. Então, isso é quantos por cento? Só fazer a regra de 3. 337,9 para cada 4.000. Para cada 100, X. Tá? Então, em outras palavras, né, de outra forma, é só dividir a concentração real pela concentração preparada e multiplicar por 100. 8,45%. Né, e diminuir as casas decimais. Aí, então, o teor de carnosol nessa amostra foi 8,45%. Alguma dúvida? Professor, Hein?
Se lá no final das casas decimais muda alguma coisa, tem problema, porque o resultado meu ficou 8,425. Não, não tem problema. Essas diferenças são muito pequenas, né? É, às vezes é porque você não arredondou aqui, ou você arredondou aqui, né? Porque aqui eu estou trabalhando com todas as casas, né? Pequenas diferenças aí não tem muita importância. Uma dúvida a mais, pessoal? Eu vou fazer o próximo exemplo. Tá? Aí, ó. Padrão, temos aí os dados do padrão, né? Concentração e área. E aí a amostra. A amostra é a área dela foi 44 mil, tal. E ela foi preparada 0,3. Qual o teor dessa amostra? Vamos olhar o seguinte, ó. Se ela foi preparada a 0,3 miligramas por ml, então ela foi preparada quase igual a esse padrão. O padrão foi 0,3, né? Aliás, ela foi preparada da mesma forma que esse padrão. O padrão deu área de 44.900. Ela deu área de 44.700. Então, ela é praticamente igual ao padrão. Se o padrão é 100%, a amostra também será, né? Então, vamos lá, né? Porque só a intuição não é o suficiente, né? Vamos fazer os cálculos. Ctrl C. Colar. Tá aí. Agora vamos lá, inserir. Tá aí a dispersão. Vamos colocar, então, a linha de tendência linear, pedir para mostrar o R quadrado e a equação. O R quadrado ele está arredondando para 1 aqui, né? Deixa eu ver se dessa vez dá certo. Aí deu certo. Posso colocar aqui. Então, para mudar aqui, né? Para ele mostrar, porque às vezes ele mostra 1 porque ele é redondo, mas esse 1 é 0,999 ou é 0,7? Olhando aqui nos dados, a gente já vê que é próximo de 0,99, né? Mas às vezes você não consegue ver. Então a gente não pode deixar só um sem as casas decimais. Tem que ter pelo menos duas casas decimais aí, né? Que seria 0,99. Como é que a gente faz isso? Clica com direito aqui, formatar, rótulo da linha de tendência. Aqui onde estava geral, você coloca número, coloca aí as casas decimais. 4 casas decimais, tá aí. Aí o duro é que ele fica aqui, ó, 0,000 também, né, no coeficiente, né, mas não tem problema. Pode até vir aqui apagar, ó. Aí. Então, o que que a gente vai calcular agora? A gente tem a área da amostra, vai calcular a área da amostra. Quanto é a área da amostra? Tá aqui, 44.700. Ctrl C, Ctrl V. Às vezes ele mostra esse cifrão aqui, é porque não está cabendo aqui, né? Então a gente vem aqui e arrasta ou clica duas vezes, que ele ajusta. A gente tem aqui então essa área da amostra que quer transformar o y em x. Então substitua aqui o y por esse valor e calcula o x. Tá? O x aqui então, né, que é a concentração real da amostra que foi injetada. Como é que a gente isola? Isola o valor de x aqui. Pega o valor de y, diminui de 11.165 e pega esse resultado e divide por 102.500.
igual, abre o parênteses, né, que vai fazer o menos primeiro. Então, esse valor, que é o y, tá? Menos 11.165, dividido, né, porque aqui está vezes, passa para lá dividido, 112.510. Essa daí é a concentração real da amostra. E qual foi a concentração preparada? Igual a real dividido. Opa! Foi a concentração preparada. Lá no exercício fala, né? 0,3. E o teor, que no final das contas é o que importa, o que ele é? É igual à concentração real dividido pela concentração preparada vezes 100%. Essa amostra aí tem um teor de 99,35, tá? É o sonho de todo analista que está fazendo análise, é quando a amostra de matéria-prima dá um resultado assim, 99,5, 99,3, tá? Aí tá ótimo. Tá? Então, esse é o teor dessa amostra. Como nós já esperávamos, olhando aqui os dados, ó, a amostra foi preparada 0,3, está parecendo esse padrão, está, né? Igual a esse padrão, e a área está parecida. Então, a amostra é igual, quase igual ao padrão, quase 100%. Tá? Uns detalhezinhos, tá? Tipo, se a gente, vamos dizer que o padrão não seja 100%, ele seja 99%. Aí você tem duas formas para levar em conta a pureza do padrão. Uma delas é aqui na concentração de preparo. Então, em vez de você colocar 0,1, se você fez 10 miligramas para um balão de 100, em vez de você colocar 0,1 concentração, coloca 0,099. Você já coloca a pureza do padrão aqui na concentração do preparo. Se você fizer isso, aí depois, para calcular da amostra, é só você multiplicar por 100%, tá? Porque você já considerou uma vez a pureza do padrão, então agora você só quer saber a porcentagem da amostra. A outra forma é a seguinte: suponha que o padrão seja 99%, mas você não colocou essa pureza aqui. Isso aqui seja só o peso do padrão dividido pelo volume, né? 10 miligramas para 100 ml. Então, como é que você vai considerar isso? Então, lá no final, em vez de multiplicar por 100%, você multiplica pela pureza do padrão. Então, a gente calculou lá, ó, esse aqui, 99,35, mas se o padrão for 99%, você coloca aqui, ó, multiplica por 99. As duas opções. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Vou interromper aqui a gravação.